Vicente, tira o pedestal daí. Estamos, pela graça de Deus, na reta final da carta de Paulo a Timóteo, sua primeira carta de Paulo a Timóteo, onde nessa epístola nós vimos ensinamentos preciosos que dizem respeito à igreja, ao pastor, à liderança, aos crentes, incluindo a ação social, incluindo o culto, incluindo a disciplina, o trato. É uma carta extremamente rica, onde o apóstolo Paulo, ele possui essa preocupação em trazer ao conhecimento daquele jovem pastor qual deve ser o procedimento na igreja do Senhor. E nós vimos semana passada Paulo iniciando um novo assunto, onde ele vai tratar sobre os bens financeiros, ele vai tratar sobre dinheiro e vai tratar também sobre os bens dos crentes. E semana passada, semana retrasada, semana passada tivemos o nosso congresso da mocidade, semana retrasada, nós vimos que o apóstolo Paulo, ele vai trazer as características daquilo que nós podemos chamar de falsos pregadores, ou falsos pastores, ou líderes. E ele traz ali 3 características que são visíveis nessas pessoas. Primeira característica é que eles são hereges, ou seja, o ensino é estranho à palavra de Deus, são ensinamentos que não se pode encontrar nas Escrituras. A segunda característica desses falsos pregadores é que são enfatuados, são orgulhosos, eles gostam do personalismo, de centralizar a sua própria pessoa diante dos irmãos, e por causa disso, então, eles causam divisões, eles causam polêmicas dentro da igreja do Senhor. E a terceira característica é que esses falsos líderes e falsos pastores, eles querem ganhar dinheiro às custas das ovelhas. Então eles fazem de tudo para enriquecer. Talvez fazendo uma aplicação hoje para os nossos dias, eles fazem de tudo para comprar os seus aviões, os seus automóveis de luxo, as suas mansões, as suas redes de televisão, os seus programas televisivos, eles de tudo fazem para extorquir os membros para esse enriquecimento. E aí então Paulo, ele está tratando agora sobre o dinheiro. Ele vai mostrar que essas pessoas são pessoas inescrupulosas, pessoas que pensam apenas em enriquecer, como se elas vivessem somente nessa terra. E aí Paulo então toma esse ponto e ele começa agora a discutir sobre o lugar do dinheiro na vida do crente. E é claro que esse assunto, irmãos, é um assunto tão importante, porque muitos crentes ainda não aprenderam isto, muitos crentes ainda não conseguiram vivenciar o que Paulo de fato está falando aqui, sobre os bens materiais, sobre o dinheiro. E de fato o dinheiro, claro, ele pode ser uma bênção nas mãos de um crente, o reino de Deus pode, através da evangelização, da ação social, da ajuda ao próximo, a igreja, o reino de Deus pode de fato ser agraciado com um crente que possui recursos neste mundo. Mas o apóstolo Paulo, ele vai demonstrar que a visão equivocada do dinheiro faz com que tenhamos sofrimento na nossa vida. E esse assunto é um assunto muito pertinente. Não apenas porque as Escrituras nos ensinam, mas pela própria aplicação que nós vivemos. Porque hoje nós vivenciamos um sistema de consumo que é agressivo. Nós vivemos hoje um sistema onde as entidades, as organizações, os ricaços deste mundo, eles sobrevivem através do consumo. E quando nós olhamos para a nossa sociedade, nós vamos perceber que os próprios governos vivem em função do comércio, em função do aspecto financeiro.
Então, sempre quando nós olhamos os telejornais, e o Brasil tem enfatizado muito esta área, quando nós olhamos os telejornais, existe toda uma preocupação com o câmbio, com a exportação, com a importação, com o consumo, e nós vivemos este frenesi, vivemos esta onda tão forte que nos impele. Para que os irmãos tenham consciência disto, essa visão consumista, ela é um projeto. Ela é um projeto que no mundo ocidental começa ali em meados da década de 70, década de 80, quando de fato países capitalistas, países ditos do primeiro mundo, eles descobriram que o estímulo ao consumo seria de fato o grande boom para o enriquecimento de alguns. Obviamente os governos deveriam se submeter a isto, portanto nós vivemos hoje uma sociedade de consumo. E nós vivemos um consumo tão exacerbado que produtos nas mãos dos seus consumidores, na sua grande maioria, têm apenas 6 meses de vida útil. É exatamente isso que o comércio faz. Quando você olha para a moda, a roupa, os sapatos, os aparelhos eletrônicos, tudo aquilo que nós utilizamos, o automóvel, esses produtos, em média, eles têm 6 meses de utilização. Quando você se sente satisfeito com aquele produto. Você compra uma máquina, um computador, então durante 6 meses você estará satisfeito, mas após 6 meses você vai descobrir que foi lançado um novo processador, foi lançado um novo tipo de tela, foi lançado um novo tipo de teclado. Agora nós não devemos apenas olhar para o computador de mesa, mas temos que olhar também para os computadores portáteis. Não devemos ter apenas os computadores portáteis, temos que ter também os tablets. Não devemos ter apenas os computadores de mesa, os computadores portáteis e os tablets, mas nós também temos que ter smartphones. E aí nós entramos num frenesi onde o consumo tem causado muito prejuízo na vida de pessoas. E essa é a aplicação, porque na verdade nós vivemos uma sociedade que quer vender o seu produto. Seja ele na área da estética, seja ele na área eletrônica, habitacional, alimentícia. O que eles querem, na verdade, é vender o seu produto. Por isso, essa palavra do apóstolo Paulo, embora o apóstolo Paulo na sua época não vivenciasse esse ambiente, era um outro ambiente. Mas nós percebemos que a palavra de Deus, o princípio da palavra de Deus, ela se aplica a qualquer época. E os irmãos vão descobrir que esta palavra de Paulo se aplica muito nos dias de hoje, pelas dores que nós vivemos, para ganhar dinheiro e para consumir. Na verdade, há estudos profundos, estudos científicos que demonstram esse ciclo infernal. E isso não é dito pelas igrejas, é dito por esses pesquisadores. Na sociedade de consumo em que nós vivemos, a nossa vida é um círculo que destrói. Porque você trabalha para ganhar dinheiro e consumir. Para consumir, você trabalha para trabalhar e ganhar dinheiro. Dinheiro para consumir você trabalha. Para trabalhar você ganha dinheiro. E esse é o círculo infernal que nós vivemos. Para os irmãos terem uma ideia, retire esse círculo da sua vida. Retire esse círculo do seu dia a dia. Para você ver que parece-nos que não faz muito sentido estar aqui nessa terra. Volto a dizer, é claro que esse sistema econômico não era o sistema econômico do apóstolo Paulo. Ele vivenciava um outro sistema, que era um sistema escravista, de comércio, onde você tinha as oligarquias romanas, etc. e tal. Mas é impressionante como a palavra de Deus, ela é atual. E vejam só o que Paulo diz com relação a este assunto, que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 6, e nós vamos ler do verso 6 até o verso número 10. E diz assim a palavra do Senhor: de fato, lembrem-se que Paulo havia falado dos gananciosos, daqueles que eram falsos líderes, falsos pregadores, e que eram gananciosos, eles queriam utilizar o ministério como fonte de lucro, como acontece nos nossos dias hoje. Aí Paulo, ele continua falando o seguinte: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento.
Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos, ou seja, ganhar mais dinheiro, caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. É claro, como eu disse para os irmãos, Paulo está dando seguimento àquela discussão que ele tratou sobre os falsos líderes. E é claro que aqui é importante que os irmãos saibam disso na introdução, que Paulo, ele não está falando contra o dinheiro. Paulo não está dizendo que o dinheiro em si, ele é pecado. Paulo não está dizendo que a riqueza em si, ela é pecada. Mas o que Paulo está falando aqui é do coração. Ou seja, Paulo não fala daquilo que é exterior. O dinheiro, a riqueza, os bens, o próprio consumo. Mas Paulo está falando aqui do coração. Ou seja, Paulo está atacando aquilo que ele chama aqui de cobiça ou concupiscência. Um desejo insensato por adquirir mais riqueza. E nesse sentido, quando Paulo ele discute sobre isto, porque vejam, volto a dizer, Paulo não está demonizando o dinheiro. Paulo não está dizendo que o dinheiro em si, ele é pecado. Não, o dinheiro pode ser bênção na minha vida. O dinheiro pode ser e é bênção no reino de Deus. O dinheiro é bênção para que possamos expandir o reino do Senhor. E eu posso dizer que dinheiro é bênção para glorificar a Deus. A própria palavra nos diz que a nossa oferta, aquilo que separamos para o Senhor, sobe para Deus como uma oferta suave. E Deus recebe isso como uma manifestação cultica, como uma ação piedosa. É como se eu estivesse ali prestando culto ao meu Deus, porque os sacrifícios no Velho Testamento era quando eles prestavam culto ao Senhor. Então Paulo lá em Filipenses diz isso. Quando nós concedemos ou doamos o nosso dinheiro para o crescimento do reino, e o contexto ali é a evangelização e missões, Paulo diz assim, Deus recebe isso como um culto. Ele se alegra com isto. Portanto, Paulo, ele está falando aqui da nossa atitude, porque é esta que faz a diferença. Essa é a diferença entre um coração cheio de contentamento e um coração cheio de cobiça. E aí Paulo então vai tratar sobre esse assunto de duas maneiras. Ele primeiro vai falar positivamente, ou seja, ele vai falar da piedade com o contentamento, e depois então ele vai falar de forma negativa, ou seja, ele vai expressar aqui no seu texto aquilo que traz infidelidade para com Deus por causa da cobiça. Então a pergunta que se faz aqui é, eu de fato sou piedoso e tenho contentamento no meu coração, ou eu sou infiel a Deus e tenho meu coração cheio de cobiça? A parte positiva de Paulo, quando ele fala sobre piedade com contentamento, está dos versos 6 ao verso 8, que dizem assim, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Paulo utiliza aqui duas palavras que são preciosas e são palavras que nós muitas vezes perdemos de vista. Em primeiro lugar, ele fala de piedade. Ele está dizendo aqui que a grande fonte de lucro que é para um crente é a piedade associada ao contentamento. A palavra piedade é uma palavra muito profunda. Essa palavra ela significa fidelidade a Deus. Fidelidade ao Senhor pela minha devoção, pela minha afeição, pelo meu amor, pelo meu respeito, a honra, a reverência, o meu relacionamento com Deus, a obediência à sua palavra. Piedade significa uma vida santa, reta e
próxima de Deus. Isso é ser piedoso. Talvez nós poderíamos, de alguma forma, dizer que piedade é ser crente. Piedade é seguir as Escrituras. Piedade é ter santidade de vida, compromisso com o Senhor e alegria em trabalhar no seu reino. E aí Paulo então nos diz que essa piedade, essa vida com Deus, essa vida íntima com o Senhor, essa vida de crente, ela se torna uma fonte de lucro quando eu possuo no meu coração contentamento. Irmãos, esta palavra utilizada por Paulo, contentamento, ela é muito forte. É a única vez que Paulo utiliza, aliás, no Novo Testamento, essa é a única vez em que aparece esse termo. Eu estou me referindo, obviamente, ao idioma original em que foi escrito o Novo Testamento. E eu vou fazer algo aqui que não é do meu costume, nem gosto de fazer, mas eu sei que os irmãos vão compreender. A palavra traduzida por contentamento, no grego, é autarkeia. Isso te faz lembrar alguma coisa? Autarkeia é uma palavra que deu origem à palavra no português de autarquia. Se você perguntar para qualquer pessoa o que significa autarquia, eles vão dizer: autarquia é algo ou alguém que possui um poder em si mesmo. Ele é independente, ele não depende de nada, ele existe por existir. E talvez esse seja o grande significado. Essa palavra autarqueia, traduzida por contentamento, era muito utilizada pelos filósofos na época do apóstolo Paulo. Os filósofos diziam, sobretudo os estoicos, eles diziam que o homem feliz era aquele que não se emocionava com nada, era aquele que possuía autossuficiência, era aquele homem que não se deixava abalar por nada. E geralmente quando eu converso com os meus alunos na universidade sobre isto, eu sempre brinco dizendo que esses filósofos diziam mais ou menos o seguinte: uma pessoa chega ao lado de alguém que possui esse contentamento, essa autarquia no coração, e dizia assim: olha, a sua família toda acabou de morrer. E aí ele olha e diz assim: ok, obrigado. E aí, em segundos depois, uma outra pessoa chega e fala assim: olha, o seu tio-avô que você nem conhecia morreu e ele deixou 30 bilhões de dólares na sua conta. Ah, ok, muito obrigado pela notícia. Ou seja, autarquia, ter essa autossuficiência, era não se deixar mover pelas circunstâncias. E os filósofos na época do apóstolo Paulo, eles buscavam de fato isto. Eles diziam que a pessoa deveria ter esta autossuficiência. E é exatamente o que Paulo está dizendo aqui. Quando Paulo diz que, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com a alegria, com a estabilidade, com o equilíbrio mental e equilíbrio do coração, independentemente das coisas que nos cercam. E talvez para nós entendermos o significado desta palavra, traduzida por contentamento, nós podemos ir lá para Filipenses capítulo 4, onde Paulo, ele repete mais uma vez essa expressão, só que como um substantivo. E nesse sentido, o apóstolo Paulo, ele vai demonstrar qual é o significado desse contentamento na vida do crente. Filipenses 4, de 10 a 13, Paulo diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado. Paulo está dizendo assim à igreja de Filipos: muito obrigado, porque vocês me mandaram uma oferta, e essa oferta me é muito útil. Ele diz: o qual também já tinham antes, mas vos faltava oportunidade. Então Paulo reconhece que aqueles irmãos, há muito tempo, tentavam mandar aquela oferta missionária, mas não conseguiam. Agora, vejam só o que Paulo diz. Ele diz assim, digo isto não por causa da pobreza. Preste atenção no argumento de Paulo. Porque aprendi a viver contente. Aqui é novamente a palavra autarqueia, mas não como um verbo, mas como um estado do coração. Ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.
Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez. Paulo está dizendo o seguinte: eu recebi a oferta, e eu estou alegre, estou feliz, mas não porque agora eu tenho dinheiro. Não é isto que me alegra. E depois Paulo vai argumentar dizendo que a sua alegria é pelo fato daquela igreja estar participando no crescimento do reino de Deus, eles estarem glorificando a Deus com o seu dinheiro. Paulo diz: a minha alegria não está em ter recebido dinheiro, porque eu já aprendi a lição. Eu sei estar contente, é essa palavrinha aqui, ou seja, ter essa independência, esse equilíbrio em toda e qualquer situação. E Paulo, irmãos, ele não vai usar aqui retórica, mas Paulo vai falar do seu ministério. Porque de fato no ministério de Paulo houve momentos em que ele não tinha nada que comer. Houve momentos no ministério em que ele foi encarcerado. Houve momentos no ministério que ele não tinha sequer uma capa para se proteger do frio, tanto que ele pede: olha, rogo que me mandem os meus livros e a minha capa, porque eu estou passando frio. Como Paulo também obteve alguns momentos na vida de abundância, onde o alimento, a roupa e até mesmo o prestígio dentre os irmãos era algo real. Paulo diz: estas coisas não abalam o meu coração. Então, se eu estou em casa e recebo um telefonema dizendo: a sua empresa faliu, isso não tira a alegria do coração do servo de Deus. Ele dizia: eu tenho esse controle. Olha, a nossa empresa está em decadência, não temos vendido tanto. Isso não afeta o coração do servo, bem como o outro lado também. Mas há uma diferença aqui. Porque aqueles filósofos que eu me referi há pouco, eles diziam que este sentimento, essa autarquia do coração, era uma autossuficiência. O próprio homem, ele poderia com a sua razão, com o seu intelecto, chegar a esse ponto. Mas o apóstolo Paulo nos diz que esse estado de contentamento na vida do crente não depende de autossuficiência. Não depende da sua razão. Mas lá em Filipenses capítulo 4, no finalzinho, ele diz, repitam comigo: tudo. Repitam novamente essa frase, por favor. Aí está a força de Paulo. A força de Paulo é Cristo. A força de Paulo é aquele que está no centro do Evangelho. Paulo diz: eu não tenho autossuficiência como esses filósofos dizem. Eu vivo esta realidade, mas não como uma luta inglória da minha razão. Eu sou fortalecido nesse estado por Cristo. Aliás, eu já tenho repetido muitas vezes aqui como esse texto, essa expressão, tudo posso naquele que me fortalece, tem sido utilizado de forma antropofágica, né? São devoradores da palavra de Deus, inconsequentes. Porque o contexto deste tudo posso naquele que me fortalece, o que Paulo está dizendo é: eu posso estar rico como pobre, estar cheio de comida como passando fome, estar suprido como miserável, nada abala o meu coração. E por que não abala? Porque quem me fortalece é Cristo. Cristo me fortalece. O contentamento no coração do crente, meus amados, é Cristo Jesus. Não é a igreja. Não são os líderes. Não são os próprios crentes ao nosso redor. Não é a família. Não é uma tentativa racional de tentar pensar assim: eu posso viver sem os bens materiais. Não. A força do crente para ter este contentamento que Paulo diz aqui, voltando para 1 Timóteo, de fato, grande fonte de lucro, a grande riqueza, o bem maior adquirido por um crente é a piedade, ou seja, uma vida com Deus, associada ao contentamento, à felicidade, a esse contentamento que não depende das circunstâncias.
É por isso que o autor de Hebreus, no capítulo 13, os versos 5 e 6, ele diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O autor de Hebreus em momento nenhum diz assim: confiai em Cristo, porque Ele vai te dar muito dinheiro, muita saúde, Ele vai te dar muitos bens. Não. Mas o autor de Hebreus diz assim: não tenha avareza, contentai-vos com as coisas que tende. Por quê? Porque diz aqui: de maneira alguma, diz o Senhor, te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? É exatamente o que Paulo está dizendo. Grande fonte de lucro é a piedade, é uma vida com Deus, associada a este contentamento que vem do Senhor, o contentamento que vem de Cristo. Irmãos, este segredo muitos crentes não têm. Esta situação do coração, muitos crentes não têm. Porque é essa autarquia, e agora vou deixar essa palavra de lado, vamos para o que está aqui traduzido. Esse contentamento do coração é o segredo de uma vida vitoriosa em Deus. Essa é a vitória em Cristo. É assim que devemos viver. Aliás, aquelas palavras que são ditas no casamento, elas devem ser uma realidade na nossa vida, na abundância ou na escassez, na saúde, na doença, etc, etc. Essa variação de extremos deve estar contido no nosso coração. Eu fico pensando aquele crente que possui uma empresa bem-sucedida, e do dia para a noite, ele perde todos os seus bens e ele se transforma num pobre. Eu pergunto: como estará o coração daquele crente? A resposta é simples. O coração daquele crente estará em conformidade da maneira como ele está com Cristo. Esta é a diferença. Por isso o apóstolo Paulo, ele nos dá aqui uma canja, porque Paulo poderia encerrar aqui e nós entenderíamos. Mas Paulo no verso 7, ele ainda explica, ele mostra a causa disto. Qual é a causa desse contentamento? A causa é Cristo. Mas existe uma realidade que devemos perceber. E no verso 7 ele diz: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Você se lembra do último velório que você participou? Talvez semana passada. Eu passei ali no centro, eu vi até o Silvio. Depois eu quero saber, estou curioso, Silvio, para saber ali quem foi a pessoa. Vi alguns irmãos aqui da igreja. Talvez você tenha participado de um velório há muito tempo. E quando você olha para o morto, geralmente, se é um morto muito rico, alguém que tem muito dinheiro, as pessoas perguntam assim: olha, o que foi que ele deixou aí de herança? A resposta que devemos dar é a seguinte: ele deixou tudo. Porque da maneira como ele veio a este mundo, nu, pelado, sem nada, ele volta para o além. Irmãos, esta palavra é uma palavra tão batida na palavra do Senhor. Nós vamos encontrar em Jó, capítulo 1, verso 21, quando Jó descobre todas as suas perdas, ele diz: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E o livro, no verso seguinte, diz que Jó em nada, ele afrontou o nome do Senhor. No Salmo 49, versos 16 e 17 diz: não temas, quando alguém se enriquecer,
quando avultar a glória de sua casa, pois em morrendo, nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Em Eclesiastes 5, verso 15, diz: como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho, do seu penoso trabalho, do trabalho que muitas vezes nos adoece, do trabalho que muitas vezes nos destrói, porque o nosso alvo é justamente angariar riquezas neste mundo. Ele diz: e do seu trabalho, olha que coisa tremenda, diz assim: nada poderá levar consigo. O que Paulo está dizendo é que nós vivemos neste mundo um intervalo, que muitas vezes para o crente é chamado de peregrinação. E que intervalo é esse? O intervalo de que eu vim sem nada e partirei sem nada. Porque nu eu vim, nu irei, e nada poderei levar. Esse princípio, irmãos, ele serve tanto para aquele homem abarrotado de riquezas, serve para aquele homem que tem dinheiro que incontável, como serve também para aquele miserável que vive embaixo do viaduto, todo sujo, sem comida, o pedinte, o mendigo. Este princípio é um princípio para todos os seres humanos. Nós precisamos compreender isso, meus amados. Nós não vamos levar nada, e isso faz diferença da maneira como eu trabalho, da maneira como eu quero angariar os meus bens materiais. E é exatamente nesse contexto que o apóstolo Paulo, ao dizer: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, ele diz no verso 8: tendo sustento e com que nos vestir. Essa palavra nos vestir é literalmente nos cobrir. Então, quando Paulo escreve essa palavra, os leitores entenderam que Paulo não estava falando apenas de roupa, mas Paulo também estava falando de abrigo, de casa. Então, em outras palavras, diz Paulo: tendo sustento, tendo comida, tendo com que nos vestir, tendo um abrigo, estejamos contentes, estejamos felizes diante do Senhor. Há tanto crente que murmura na sua vida, porque não pode comer queijo e presunto todos os dias. Há muitos crentes que murmuram porque tem que andar de ônibus. Há muitos crentes que murmuram porque não podem ir lá para uma loja dessas. Uma vez eu entrei com Sandra, mas a gente sai rapidinho, né? Fui lá ver um preço de uma camisa bonita. Pensei: essa camisa é boa. Deve ser uns 50 reais, uns 60 reais. Eu devo ter cara de rico porque a mulher me tratou muito bem. Até esse momento, né? Eu disse: olha, quanto é que custa a camisa? Provei, bonita. Que beleza, quanto custa essa camisa? Ah, essa camisa está na promoção. Ah, então 60, 40. Vou levar umas 3. Aí ela disse: custa 480 reais. Eu, como? 480 reais. Essa camisa me deixa um pouco barrigudo. Eu acho que não vou levar, não. Eu prefiro outros modelos e sair de fininho. Mas tem gente que numa situação dessa diz assim: ah, mas que porcaria de vida, porque eu não tenho aquele irmão lá, aquele meu vizinho, ele só compra roupa de marca, eu não, eu tenho que ir a Letem para comprar aquelas camisas que rasgam o tempo todo, e tentar disfarçar para que as pessoas não vejam, e elas ficam tendo essa lamúria o tempo todo. Paulo diz: meus amados irmãos, tendo sustento, tendo roupa, pode ser até de Letem, não tem problema não, tendo roupa lá de Letem, lá do barracão da gente, tendo um abrigo, estejamos contentes, porque é isso que importa no coração. O segredo, meus irmãos, não é ter muito, nem ter pouco. O segredo é o contentamento em Cristo Jesus.
E eu tenho certeza absoluta que esta é a maior arma que nós temos contra esse consumismo, agora falando da nossa época, exacerbado. Então, nesse sentido, é claro, a atitude é estar satisfeito com aquilo que nós temos. E vejam que a palavra do Senhor traz alguns princípios com relação a isto. Em Mateus capítulo 6, do verso 19 ao 25, é um texto conhecido, mas eu quero ler para que você guarde no seu coração, diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Interessante, irmãos, que esses textos estão na Bíblia. Esses textos eram para serem vividos. Esses textos são promessas de Deus para nós. Esses textos são o segredo de uma vida feliz sobre a terra, mas a gente faz pouco caso deles. Lemos, mas não queremos vivê-los. Olha o que Jesus diz, é Cristo falando: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam, porque onde está o teu tesouro, olha que coisa séria, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E eu não tenho dúvida nenhuma de que aqui o Senhor também está falando sobre a cobiça. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Ansiedade tem sido a maior doença do nosso século. É a ansiedade que faz com que você tenha medo, que você tenha insegurança, que você tenha tristeza profunda, que você não tenha mais alegria no coração. A ansiedade é que nos move a não estarmos contentes com aquilo que somos, sobretudo diante do Senhor. E o Senhor Jesus nos mostra que o âmago da ansiedade está em ser ou ter nesse mundo. É o desejo de ser diante de Deus, ou o desejo de ter diante das pessoas. Nesse sentido, meus amados, nós precisamos compreender uma palavra dura de Jesus em Lucas 12, 16 a 21, quando ele diz, ele lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, tens uma boa aposentadoria, muitas casas alugadas, eu tenho muito dinheiro no banco, agora o que depende de mim? Usufruir disso. Ele diz: descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Nesse sentido, meus amados, nós precisamos entender aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. O que Paulo diz aqui, quando ele fala, tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes, ele está falando da atitude do coração, ele está falando da rejeição com relação à extravagância, ao desperdício, ele está falando do discernimento que deve existir no meu coração,
Eu devo me apegar ao essencial e deixar o luxo de lado. Eu devo me apegar à modéstia e deixar a vaidade, o status social de lado. Paulo diz que eu tenho que ter simplicidade na minha vida e deixar ao apego da moda de lado, essa tortura, essa massificação, essa imposição que diz como deve ser a minha barriga, o meu peito, a minha cara, o meu sapato, a minha calça, a minha camisa, mudando de 3 em 3 meses, me fazendo escravo dessas questões. Paulo diz, apenas o essencial, apenas a modéstia, apenas a simplicidade. Porque lembre-se, estamos vivendo aqui um intervalo. Nascemos sem nada, partiremos sem nada. Tudo que angariarmos aqui, ficará aqui, nessa terra, porque nada podemos levar. E aí, nesse sentido, o apóstolo Paulo, ele encerra falando agora negativamente, ou seja, ele vai falar do ponto negativo. Porque de início ele falou piedade associada ao contentamento, este é o segredo. Paulo agora vai demonstrar aquilo que nos destrói. E o que Paulo vai falar aqui do versos 9 e 10 é da infidelidade associada à cobiça. Ele diz assim, verso 9, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências, ou seja, desejos, cobiças, insensatas e perniciosas, as quais, olha que frase, irmãos, olha que frase de Paulo, as quais afogam, afundam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, infidelidade, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Você se lembra o que está escrito lá no 10º mandamento? Não cobiçarás. Paulo está tratando aqui da própria lei de Deus. Ele está dizendo que nós não podemos cobiçar. E Paulo, ele nos dá aqui uma trajetória, versos 9 e 10, que começa com o desejo de ficar rico. Olha só. Paulo começa dizendo das pessoas que querem ter mais dinheiro, ter uma casa melhor, ter um carro melhor, ter roupas melhores. Eles querem ficar ricos, eles querem ter mais dinheiro. Mas o resultado disso é o afundamento, é o afogamento desta pessoa na destruição da sua vida. O que Paulo está dizendo aqui é muito claro: se o seu coração e o meu coração são movidos pela cobiça, e essa cobiça nos move a termos mais e mais e mais, seremos destruídos, inclusive na nossa fé. Isso é palavra de Deus. Vocês se lembram do que Jesus disse? Eu não posso servir a 2 senhores. Eu não posso ter o meu coração no Senhor Deus, eu não posso ter a minha vida em Cristo e a minha vida no dinheiro, fazendo do dinheiro um Deus. Aliás, no Novo Testamento, embora na nossa tradução não apareça o nome, mas há uma menção a esse Deus das riquezas que é Mamon. O que Paulo está dizendo é exatamente isto. O desejo de ficar rico nos afunda na destruição. E o caminho é muito simples. Porque ele diz assim no verso 9, ora, os que querem ficar ricos, esse é o início. Agora olha a descrição. Caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Ou seja, Paulo diz que esse desejo de ficar rico é o caminho para se cair na armadilha, ficar preso pelo poder da tentação, da cobiça. E Paulo inclusive fala que esta concupiscência, ela é insensata e perniciosa. A palavra insensata aqui é pouco inteligente, burra, que não pensa. E perniciosa significa dizer destrutiva. Paulo diz, quanto mais você deseja ficar rico, quanto mais você deseja ter, mais você vai se enredar nessa armadilha, mais você vai se tornar escravo da sua cobiça, uma cobiça insensata e destrutiva.
Por isso Paulo diz, e ele vai demonstrar qual é a atitude, ou seja, a atitude é você olhar para o dinheiro e fazer dele um Deus. Por isso a causa de tudo isto é aquilo que Paulo fala sobre o amor ao dinheiro. Ele diz porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Veja, Paulo não está dizendo porque o dinheiro é a raiz de todos os males. Não. Paulo não está pregando contra a riqueza. Paulo não está pregando contra os bens materiais. Paulo está ministrando o nosso coração. Por isso ele diz, não é o dinheiro, é o amor do dinheiro. Ele vai dizer, isso é a raiz de todos os males, porque isto se torna uma idolatria. O dinheiro deixa de ser um servo na minha vida e ele passa a ser uma divindade. Ou seja, esse dinheiro deixa de ser um meio para eu angariar os bens necessários para a minha vivência nessa terra, e o dinheiro passa a ser um fim. Pessoas por causa disso elas roubam, pessoas por causa disso elas mentem, pessoas por causa disso sonegam impostos, pessoas por causa disso exploram outras pessoas, indivíduos por causa disto matam ou mandam matar. Porque é uma armadilha. O desejo de ter sempre, de ter mais dinheiro, irmãos, é como você está com muita sede e beber a água do mar. Quanto mais você bebe, mais sede você tem. O dinheiro é assim. O amor do dinheiro é assim. Quanto mais eu tenho, mais desejo de tê-lo brota no meu coração. Nesse sentido, irmãos, precisamos compreender aquilo que Paulo está falando quanto ao meu coração, porque quando o amor do dinheiro está enraizado no meu coração, tudo que faço possui o lucro financeiro como prioridade, negligenciando outras responsabilidades da vida. Você quer ver uma coisa? O que é mais importante? Eu sei que eu vou tocar aqui num ponto que mexe com algumas pessoas, mas eu vou fazê-lo novamente. O que é mais importante? Uma mãe cuidar do seu filho na idade pequena, ou ela deixá-lo numa creche para ter um emprego e ter mais dinheiro? Não estou falando contra as irmãs que trabalham. Minha esposa trabalha, e ela trabalha porque eu autorizo para que ela assim o faça. Eu estou falando de negligenciar aspectos mais importantes, porque mais importante é o meu trabalho, o meu status, o meu dinheiro, aquilo que eu vou ganhar. E eu posso dizer a você, querida mãe, se você pensa assim, você terá problemas com o seu filho no futuro. Nem adianta argumentar. Você terá problemas com o seu filho no futuro. Porque a mulher trabalhar para ajudar o esposo na economia do lar, perfeito, tranquilo, sem nenhum problema. A questão é quando o lucro passa a ser prioridade. É quando esta mãe tem o seu filho e não tem coragem de dizer, meu velho, sustente a casa, porque agora eu vou romper, eu vou sair do trabalho, eu vou me dedicar aos meus filhos, até que eles possam caminhar sozinhos. Depois desse tempo, quem sabe, eu posso voltar a trabalhar. Será que as nossas irmãs têm coragem de dizer isto? E nisso está o amor do dinheiro. É isso que Paulo está dizendo. A mesma coisa os homens. Se enchem de trabalho. À noite querem fazer cursinho para passar num concurso melhor, ou fazer uma universidade, passam a manhã, a tarde e a noite fora de casa, deixam as suas esposas entregues a um trabalho pesado no lar, cuidando dos filhos, eles saem muito cedo, chegam altas horas da noite, não querem se envolver como Pedro diz, porque os homens devem se envolver nos afazeres domésticos, eles não querem isso, não querem criar os seus filhos, são aqueles homens irresponsáveis quando o filho
filho faz alguma coisa, diz assim: meu amor, meu bem, resolve aí, porque eu não tenho cabeça para isso. E essas pessoas se entregam. Por que um homem tem que ter mais de um emprego? Porque ele tem que ser escravo daquilo. Porque além disso ele tem que estudar para crescer, para ganhar mais dinheiro. Quando, na verdade, meus irmãos, esta questão nos leva a situações de destruição. Isso destrói a casa. Muitos casamentos são destruídos por causa disto. As consequências são profundas. E nós também vivemos uma sociedade incoerente. Certa vez perguntaram para um monge tibetano. Isso é real. Chegaram para ele e disseram assim: escuta, por que você, como monge tibetano, vive aqui nesses mosteiros, nessas montanhas, tomando só esse leite, comendo coisas simples, vivendo horas e horas de jejum? Você não se preocupa em ter casa, roupa, usa só essa roupa aí, alaranjada, rapa a cabeça para não ter muito problema com o barbeiro e tal. Por que você vive isso? Por que você não gostaria de vivenciar um pouco a minha sociedade? Porque a minha sociedade ela é jóia, ela é ótima. Eu posso sair da minha casa, ir para um shopping center, eu posso ir para uma loja, eu posso ir num restaurante, eu posso comprar, eu posso adquirir. E aquele monge olhou para os olhos daquele pobre coitado consumidor e disse assim: sabe como eu vejo a sua sociedade? É muito simples. Vocês estudam. Depois vocês trabalham para ganhar dinheiro. E depois que vocês ganham dinheiro, aí vocês gastam com a saúde, porque vocês já destruíram o corpo nessa vida. Ganha dinheiro e se arrebenta para isso, para depois gastar todo esse dinheiro num tratamento médico. O apóstolo Paulo diz que o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E é claro que o apóstolo Paulo, ele está se referindo, óbvio, a esta idolatria ao dinheiro. E Paulo, inclusive, fala que certas atitudes trazem a infidelidade, porque ele completa dizendo no verso 10, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Essa dor significa tristeza. Lá em Eclesiastes capítulo 5, verso 10, diz assim: quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade, ou seja, isto é vazio, isso não leva a lugar nenhum. Isto leva a uma situação de penúria, de tristeza, de vazio. Quando nós chegamos na igreja e falamos: irmãos, nós queremos realizar uma campanha, queremos, quem sabe, viajar para o interior para pregar o evangelho, queremos arrebanhar aí os irmãos para nos ajudar. Não, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para nada. Porque a minha vida se resume a trabalhar, ganhar, gastar. Essa é a minha vida. E nós achamos que com isto, muitos dão a desculpa de que os filhos vão de fato usufruir dessa questão, mas muitos se desviam da fé. O que eles passam para os filhos é uma pobreza e uma miséria miserável, onde falta tudo no coração dessa criança. Falta o Senhor Deus, falta o Evangelho, falta Cristo. A única coisa que esse miserávelzinho vai ter na vida é dinheiro. E nada mais. Nós precisamos repensar a nossa vida. Como eu disse, o apóstolo Paulo não está aqui, vou começar a fazer as aplicações dessa mensagem. O apóstolo Paulo, ele não está aqui defendendo a busca da pobreza. Ah, pastor, então eu tenho que sair daqui, vender tudo que tenho, dar aos pobres e seguir a Cristo. Bom, Cristo fez essa proposta a um rapaz. Mas não é isso que Paulo está dizendo aqui. O que Paulo está dizendo é: por que você está se destruindo, fazendo concursos para ganhar dinheiro e mais dinheiro? Para quê?
É isso que Paulo está perguntando. Será que isso vai trazer o contentamento ao seu coração? A resposta é não. Não vai. Paulo também não está defendendo a resignação diante de uma injustiça social. Não é isso. Há outros textos que mostram que devemos sim ser justos socialmente e lutar por uma justiça social. Não é esse o caso do apóstolo Paulo. Paulo está falando apenas ao estado do nosso coração. Paulo não está utilizando a pobreza contra a riqueza. Paulo está utilizando aqui o contentamento contra a cobiça. Talvez para os homens da minha geração, podem olhar para trás e ver o quanto trabalhou, aí ver as 3 casas na cidade, 2 carros na garagem, muito dinheiro na conta. Pergunte ao seu coração, valeu a pena? Isso depende do estado do seu coração. Irmãos, esse desafio se impõe contra esse consumismo exacerbado que vivemos hoje. Nós precisamos aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Eu quero encerrar contando uma história que eu ouvi repetidas vezes por meu pai. Eu não sei se é verdade, mas traz um princípio que se aplica aqui. Um indiano chegou para um sábio e disse assim: olha, eu preciso de uma casa maior. Minha casa está apertada, é feia, não serve para nada, eu estou cansado disto. Eu vim aqui apenas para pedir a sua orientação. Eu vou vendê-la e eu quero ouvi-lo. E aquele sábio indiano olhou para aquele jovem e disse assim: você me dá 1 mês para vendê-la? Isso é o que o senhor quiser, eu vou vender mesmo. O que o senhor quiser, eu faço. E ele falou: você está disposto a me obedecer para aprender lições preciosas? E disse: estou, sem problema. Ele falou: tá bom. Você tem galinha na sua casa? Ele falou: tenho muita galinha, tenho 15 galinhas. Ele falou: então pronto, ótimo. Então você vai colocar todas as galinhas dentro da sua casa, você vai trancar e vai conviver com essas galinhas durante 1 semana. Tá bom. Ele foi lá. Mulher, galinha dentro de casa. Que isso? Não pergunta. Galinha dentro de casa. Bota a galinha dentro de casa. Bem, eu não preciso dizer para as donas de casa como foi essa semana. Depois de 1 semana, ele voltou para o sábio e falou: bom, já fiz, agora posso vender? Ele falou: não, calma, é 1 mês. Você tem cabra na sua casa? Se eu tenho 2 cabras, então coloca a cabra dentro também de casa também. Passe mais 1 semana com as galinhas. E ele passou 1 semana com as galinhas e a cabra. A mulher já subia pelas paredes. A mulher já sentava no chão, chorava. E dizia: oh, minha casa, não dá mais para limpar. Não dá, porque limpa, tá sujeira o tempo todo. Limpa, não tem jeito. Não tinha como limpar. Depois da 2ª semana, o cara foi lá, o sábio, e disse assim: meu amigo, já não aguento mais. O que eu devo fazer? Ele disse: você tem mais algum animal na sua casa? Ele: ih, rapaz, tenho. O que você tem? Ele falou: tem uma vaca. Ele falou: então agora você vai colocar a vaca e você vai conviver com as galinhas, você vai conviver com as cabras e você vai conviver com a vaca 2 semanas. E o cara lá então empurrando o traseiro da vaca, botou dentro de casa, botou na sala. E 2 semanas. A casa era apertada, feia, e vocês imaginam a situação. No final do mês ele já estava arrancando os cabelos, já haviam branquejados mais que o necessário. Ele chegou assim: eu não aguento mais, o que eu tenho mais que fazer? Ele disse: agora, já tem mais algum bicho? Ele disse: não, ainda bem que não. Eu falei: então agora você vai voltar. Tire tudo de uma vez. Galinha, cabra, vaca, tire. Eu quero que você chame seus amigos, seus familiares. Vocês vão lavar essa casa durante 2 dias. Depois de lavar, vocês vão caiar, botar cal na casa inteira. E depois você vai trazer essências aromáticas e vai espalhar pela sua casa. Depois que você fizer isso, volte para mim. E aquele homem voltou para casa, retirou tudo, limpou, caiou, colocou as ervas aromáticas pela casa. E depois ele retorna ao sábio, e o sábio perguntou: e aí? Vai vender a casa? Ele disse: sábio, eu morava na melhor casa do mundo, mas eu não sabia disto.
Pense muito, meu irmão. Pense muito antes de consumir. Pense muito antes de tentar ganhar mais dinheiro. Porque a pergunta que você deve fazer é: onde está a minha felicidade? Ou eu sou piedoso, com contentamento no coração, ou eu sou infiel, com o coração cheio de cobiça. Vamos curvar a nossa cabeça e vamos orar nesse momento, pedindo a graça do Senhor sobre nós. Quero convidar aqui o presbítero Jorge para vir aqui à frente e orar ao Senhor, rogando pela graça, pela misericórdia. E, irmãos, isto que Paulo nos ensina aqui é palavra de Deus. É como diz as Escrituras, a lei do Senhor nos traz felicidade ao coração e saúde para o corpo. Oremos. Amado Deus, muito obrigado pela Tua palavra, porque ela é a verdade, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor falou conosco e a Tua palavra cala poderosamente em nosso coração, Senhor. Nos envergonhamos quando cobiçamos, Pai, porque é a Tua lei. O 10º mandamento diz: não cobiçarás. E ao mesmo tempo, Senhor, nos prostramos rogando a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia, para que a Tua mão repouse sobre a nossa vida e nos dê a força necessária para resistirmos e sabermos estar com contentamento e conduzirmos a nossa vida dentro da piedade necessária para sermos fiéis a Ti, Pai. Muito obrigado porque o Senhor falou conosco, mas nos dá força, Senhor, para continuarmos na caminhada dentro desse princípio de piedade com contentamento. E que o Teu Santo Espírito nos dê o esclarecimento necessário para buscarmos o contentamento com aquilo que é necessário. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. E que a graça e o contentamento trazidos por Cristo, que nos fortalece em toda e qualquer situação. Que o Teu amor, meu Pai, e que as consolações, os dons, o fruto e todos os ministérios santos e benditos do Teu Espírito Santo nos fortaleçam, nos concedam, ó Deus, a alegria indizível e cheia de glória. Imprima no nosso coração a verdade de que somos peregrinos sobre essa terra. E estamos aqui para buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça. Porque o alimento e as vestes serão acrescentadas por Ti, pelo Teu cuidado para conosco. Que estas bênçãos estejam sobre a minha vida, sobre a vida do meu querido irmão e amigo Jorge, sobre a vida de todos os meus queridos irmãos e amigos aqui presentes, e sobre toda a Tua igreja formada por meus irmãos, porque somos uma só família em Cristo. Dá-nos, ó Deus, contentamento. Dá-nos, ó Deus, o privilégio de descobrir o segredo que Paulo descobriu e compartilhou conosco. E nós sabemos que o segredo não é outro, senão Cristo Jesus, como o centro da nossa vida, agora e para todos sempre. Amém.